Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo, mais um vídeo de revisão de véspera. Hoje vamos falar de informática, né? Informática é uma matéria muito complicada da gente conseguir gabaritar, acertar todas as questões, né? E eu acho que, na verdade, você nem deve contar com isso, tá? Acertar todas as questões de informática realmente é muito difícil, porque muitas vezes o examinador pode colocar aquela questão lá que foge completamente, né? É uma informação muito difícil da gente ter estudado, ou de repente é um caminho que a gente vai ter que saber para chegar até determinado botão. Então, assim, algumas questões de informática são muito complicadas mesmo. Não conte com gabaritar essa matéria. Você precisa tentar, lógico, dar o seu melhor, tá bom? Eu vou dar aqui, antes só de começar algumas dicas, pessoal, eu vou dar aqui algumas outras dicas iniciais, tá? Que é importante que você saiba. Vamos só colocar aqui de lado. Então, revisão de véspera para você, de informática, tá bom? Primeira coisa, pessoal, você precisa assistir esse meu vídeo aí, que é sobre o Teams, tá? Eu gravei esse vídeo aí, acho que já faz uns 2 anos. O que eu falei nesse vídeo ainda não caiu na prova de escrevente do TJ São Paulo, mas eu tenho certeza que uma hora vai cair, tá? Os detalhes que eu citei nesse vídeo aí sobre o Teams, uma hora vai cair. Então você pode ver aí que ele tem uns 12 minutos, então é rapidinho para você assistir. Então a primeira coisa que eu sugiro para você, pessoal, veja esse vídeo aí no Teams como uma forma também de revisão de véspera, tá? Uma aula gratuita aí que eu gravei. O que caiu depois que eu gravei essa aula não foram algumas coisas que eu citei, mas já caiu coisa bem parecida, tá bom, pessoal? Dá uma olhadinha nas coisas que eu citei e nas questões de Teams, que já caiu para escrevente, você vai ver que uma coisinha ou outra parecida que eu falei já caiu, tá? Então, uma hora vai cair as coisas que eu citei nesse vídeo aí. Antes de continuar só, pessoal, em informática, tá? Só lembrando para você que, para quem não conseguiu comprar o meu curso completo de normas da corregedoria, tá? Ele não tá mais disponível, porém, quem quiser treinar ainda normas da corregedoria com questões, tem essas duas apostilinhas aí, pessoal, que é a apostila primeira que você está vendo de questões inéditas, com 165 questões, e a segunda com todas as questões anteriores, que não estão desatualizadas, tá bom? Algumas eu até fiz adaptações com 52 questões. Então ainda dá para você, que se quiser treinar normas da corregedoria, questões todas comentadas, né, alternativa por alternativa. A apostila de questões inéditas, inclusive, ela tem questões que englobam todos os artigos das normas que estão no seu edital. Todos os parágrafos, incisos, todos, tá? Então você vai conseguir treinar por completo nessa reta final, somando aí dá mais de 200 questões para você treinar normas da corregedoria, tá? Tudo certinho, você ainda vai receber também uma tabela de prazos, tá? De normas da corregedoria. Então isso ainda está disponível, se você quiser, aqui no primeiro link da descrição do vídeo, e também o simulado, né, pessoal? Se você ainda não viu o meu simulado, ele também está disponível, simulado igualzinho à prova. Esse simulado tem mais ou menos aí metade do simulado com questões inéditas, que basicamente são todas as questões de direito, são inéditas, todas as questões de atualidades são inéditas, o estatuto da pessoa com deficiência também, e aí uma outra questão de português, informática, inédita também, e aí o resto questões anteriores, tá? Então tá disponível também esse simulado, se você quiser treinar, pessoal. O simulado tá com um nível um pouco acima da prova, tá? Mas é bom para você treinar. Então, o seu desempenho nele vai ser um pouco abaixo do que o simulado, se você está fazendo o simulado com as provas, de fato, de escrevente, tá? E aí, tá nessa promoção aí por R$15, tá bom? Agora, nessa reta final. Então, para você treinar nessa reta final. E tá comentado também as questões inéditas desse simulado, estão todas comentadas, tudo bem? Então, aqui, link da descrição desse vídeo. Agora, pessoal, falando de informática para essa prova, falando de revisão de véspera aqui, esses assuntos aí são os mais importantes para mim nessa reta final. Então, o que está no seu edital sobre e-mail, internet, Excel, OneDrive, Teams e formatação. Por quê, pessoal? Eu vou aqui abrir as últimas 2 provas de escrevente do TJ com você, para a gente analisar as questões. E aí eu vou tentar dar dicas de como você vai revisar. Nessa reta final, informática, a única maneira, pessoal, é você fazendo questões, tá? Tirando o vídeo do Teams que eu falei para você assistir. Uma outra coisa, assim, de repente alguma aula vai te ajudar, mas agora na reta final é fazendo questões. Mas eu acho que você não deve fazer questões de todos os assuntos agora na reta final. Você deve fazer de alguns específicos que são estes aí da tela.
Questões, pessoal, de e-mail, internet, Excel, para mim, não pode errar, tá? Não pode errar, pessoal. Precisa acertar. Porque as questões mais difíceis da prova acabam sendo aquelas questões que o examinador pede para você saber o caminho até alguma coisa. Lógico, pode cair alguma questão do Excel que seja assim também. É que normalmente costuma ser só uma tabelinha para você saber a fórmula e tal. Então, essas questões aí são mais padrões, elas se repetem mais. Em várias provas, não só de escrevente, mas várias provas da VUNESP, se repete muito questão de e-mail, internet, Excel. E aí, o OneDrive Teams, você precisa tentar fazer todas as questões que a VUNESP já criou, tá? Todas as questões, se tiver algum vídeo também de algum outro professor, aí você assiste, que aí é importante, que são coisas relativamente novas no edital, tá bom? OneDrive Teams. E formatação também, pessoal, do Word, falando, né? A formatação do Word, cai muita questão disso e você precisa treinar. Muita questão repetida, tá? Cai muito. E isso você precisa treinar. Então, estes assuntos aí, você precisa fazer muita questão. Aí avalia o seu desempenho em cada um desses assuntos. Aqueles que você estiver pior, tiver o pior desempenho em algum desses assuntos aí de informática, aí você faz mais questões, tá? Vamos agora só colocar para você a prova de escrevente aqui na tela. Vou colocar para você aqui para a gente analisar algumas coisas, tá? Porque eu acho importante a gente analisar como são as questões de informática. Eu vou pular então lá para informática, que é o assunto aqui do vídeo. Porque algumas coisas sempre se repetem, pessoal. Olha só. Então, a gente começa aqui, tá? Eu tô com a prova da capital e da Grande São Paulo, as últimas que a gente teve, tá bom? Primeiro, essa questão 77 é uma questão de Windows, né? Como tá aí. E é uma questão que, ó, para criar uma nova área de trabalho, esses são os passos. Essas questões são as piores, pessoal. Saber o passo a passo, clica aqui, abre ali, ou aonde tá, clica na guia tal, grupo tal, isso daí é a pior coisa que tem. O que você já estudou agora, beleza, tá estudado. Eu acho que você não deve mais fazer questão disso, treinar disso até o dia da prova, porque é uma coisa que vai depender muito da sorte também, se você treinou saber qual caminho para acessar tal botão, para fazer alguma ação específica, tá? Então assim, é meio complicado a gente tentar agora nessa reta final gastar o tempo com isso. Eu acho que não vale a pena, tá? Você precisa gastar o tempo para acertar com certeza alguma questão, e não é essa. Essa aqui vai depender muito da sorte, então essa é um tipo de assunto que eu acho que você tem que pular. Nem treina mais questão agora nessa reta final. 78, pessoal, basicamente a mesma coisa. Ele te dá um caminho aqui, ó, e aí ele quer saber as opções que são exibidas, ativadas ou desativadas. Assim, eu acho muito complicado isso, a gente ficar tentando memorizar tudo. Informática é muito vasto. Não acho interessante você fazer esse tipo de questão também. Então você entendeu, né? Esse tipo de questão aqui eu já acho que não é interessante você revisar nessa reta final. Agora, questão 79, pessoal, formatação. Saber o que vai acontecer quando você clicar no botão de itálico, negrito, como que vai ficar a palavra. Olha aí, Brasil, Brasil, como que vai ficar? Isso daí a VUNESP cobra sempre e não é difícil, se repete muito, você precisa fazer esse tipo de questões de todas as provas da VUNESP, não só de escrevente, todas as provas, faz questões até você estar acertando tudo. Isso daí, formatação no Word, você precisa saber. Treine as questões disso. Outra questão de Word, pessoal. Aí aqui falando do Smart Art, com documento de edição, e são exemplos dos grupos de Smart Arts. Mais uma coisa complicada da gente memorizar. Ele pode perguntar ao examinador de qualquer coisa, pessoal. Qualquer coisa, qualquer botão, quais são os grupos, quais são as opções dentro de um botão. Não adianta agora nessa reta final você se preocupar com isso. Então, não faça questão disso também. Excel, pessoal, isso daí, Excel, primeira coisa, se você não aprendeu fórmulas, precisa aprender. Primeiro passo, depois fazer as questões. Você precisa fazer muitas questões de Excel, muitas, pessoal, muitas. Você precisa estar acertando todas essas, porque quando você pega o jeito, você acerta todas de Excel. Então isso daí é fazer muita questão, isso daí precisa fazer questão sim nessa reta final, tá? Outra questão de Excel aqui, definindo a área de impressão, isso daqui já entra na mesma coisa que a gente falou, de quais opções vão aparecer, também não é interessante você revisar agora, tá? Nem fazer questão. E-mail, pessoal, e-mail a gente precisa saber. Então aqui sempre vem perguntando o formato do e-mail, não sei que lá, arroba, não sei que lá, .com ou .com.br, você precisa saber qual a maneira correta
tá? De ser um e-mail e também saber tudo no que tange e-mail do responder a todos, CCO, só cópia, quando você vai encaminhar o que acontece. Isso daí você precisa saber todas as questões de e-mail. Faça todas as questões de e-mail da VUNESP, não só de escrevente que já caiu antes, pessoal. Todas de várias outras provas. Porque isso daí cai muito, se repete, vai cair, você não pode errar, tá? Essa precisa treinar. O que mais, pessoal? Outra questão de e-mail, a mesma coisa, precisa saber. URL, que aí a gente já está falando de internet, o URL. Às vezes, pessoal, essas questões de internet são difíceis, tá? O examinador às vezes cobra uma coisinha que a gente não estudou. Por isso que tem que fazer questão também. Essa, por exemplo, foi uma questão relativamente difícil, tá? Algumas alternativas aqui estavam meio complicado, cobrando sobre protocolo. Então, às vezes a gente não dá muita atenção para isso, mas cai, tá? Então, faça muitas questões de internet também. Aqui outra questão da internet, como fazer pesquisa, pessoal. Fazer pesquisa, eu até esqueci de deixar bem enfatizado isso no início do vídeo. Fazer pesquisa, você precisa saber tudo, pessoal. Aspas, como que se procura num site específico, quando você não quer que procure uma palavra específica, ter que colocar um menos antes. Isso você precisa saber muito, porque cai muito, tá? Mais uma coisa que você precisa saber. Aí, Teams, pessoal, que eu falei, faça todas as questões de Teams, que a VUNESP já cobrou, anota todas as alternativas corretas para você ir ali aumentando o seu conhecimento, tá? É isso que você precisa fazer, não tem como escapar. Pode cobrar várias coisas de Teams, assiste a minha aula lá, assiste de outros professores também e tenta agregar o máximo de informações possíveis, tá? Todas essas aqui são de Teams, a última aqui foi de OneDrive, e aí você deve fazer a mesma coisa que o Teams, tá? Todas as questões que a VUNESP já cobrou de OneDrive e veja aulas aí de professores também sobre isso e anote tudo porque pode cobrar qualquer coisa. Então, dessa prova aqui, essas foram as questões. E aí aqui temos mais uma prova de escrevente sobre informática. Aqui, pessoal, o Windows cobrou basicamente tecla de atalho. Olha só, essa prova veio cobrando bastante tecla de atalho. Quando você clicar no Ctrl Z, o que vai acontecer? Precisa saber essas teclas de atalhos principais, pessoal. Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl X, tá? Essas precisam saber. Ctrl V. Questão 77 e 78 veio falando disso aqui, por exemplo, nessa prova, tá? Então, tecla de atalho, você precisa saber essas principais, o que acontece, tá? O que envolve Ctrl aí é as teclas de atalho principais. Aqui em cima, pessoal, mais uma vez, itálico, perguntando de itálico, ó, formatação, negrito itálico, sublinhado, taxado, sobrescrito, tudo isso você precisa saber. Essas formataçõezinhas caem muito, tá? Todas as questões. Olha, aí você já começa a perceber como se repete, ó. Eu falei que formatação cai muito. Duas provas seguidas, ó, mais uma questãozinha cobrando basicamente a mesma coisa. Aqui tem uma outra questão que na verdade cobrou sobre tabela dentro do Word, tá? Foi uma questão bem, assim, aleatória, foi um pouco diferente, então não se importa muito com uma outra questão estranha quando você achar também, tá bom? Aí pula. Essa aqui mais uma questão de Word, também é uma questão que você tinha que ter algum conhecimento específico sobre algum recurso do Word, às vezes não é o ideal agora nessa reta final. E aí Excel, pessoal, saber todas as funções. Aí aqui cobrou Cont C, cobrou aqui uma função dia, que não costuma cair muito, mas cobrou, mas não é difícil, tá? Mas cobrou. Então, soma C, Cont C, soma C, dia, um proc V de repente é mais difícil, mas pode cair. Então faça questões de Excel, pessoal. Aqui caiu soma, tá bom? Várias questões de tabelinha de Excel. Às vezes cai mais, às vezes menos, mas sempre cai. No mais, pessoal, e-mail, precisa saber, não tem como fugir. Aí já começa a se repetir, igual eu falei, né? Mensagem aqui de João, mesma coisa, né? Acho que é e-mail, caixa de entrada, tal, mesma coisa, precisa saber. Como pesquisar no Google, olha como se repete, mais uma vez a mesma coisa. URL, pessoal, mesma coisa na internet. Questãozinha difícil que veio aqui. O que é esse... essa porcentagem e esse número dentro da URL, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Antes de ver essa questão, nunca tinha ouvido falar disso. Era um espaço em branco, se eu não me engano, a resposta era essa, né? Então, esse tipo de questão, pessoal, você, lógico, anota aí no seu resumo, mas assim,
pode cair uma vez na vida ou tá na morte, não se importa muito com isso agora. Aqui uma questão de OneDrive de novo, foi uma questão bem interessante, era algo possível de se cair até. Vai anotando aí, faça questões, que aí você vai começar a sacar. E Teams, mais uma vez, essa aqui é uma questão muito parecida com algumas dicas que eu dei na aula, tá? Essa questão 90 aí foi uma questão muito parecida com dicas que eu dei lá na aula do Teams. Então é isso daí, pessoal, é só para você ver como que você deve dar uma atenção especial para quê? Para aqueles assuntos lá que eu citei no início do vídeo, que são esses aí: e-mail, internet, Excel, OneDrive, Teams e formatação. Esses aí são os principais para você revisar e fazer questões agora nessa reta final, tá bom? Essa então foi a dica que eu poderia passar para você de informática, pessoal. Informática é realmente uma matéria muito complicada, precisa vir de um estudo aí longo, mesmo assim para gabaritar é muito difícil, então você precisa dar o seu melhor. Se você errar umas 3, pessoal, já tá bom, já é um bom desempenho em informática, tá bom? Não fica preocupado, vai dar tudo certo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, tá bom, pessoal? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.